Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, será que um sonho, ele pode se tornar uma realidade? Será que aquele príncipe encantado que aparece em nossos sonhos, ele pode realmente existir? Afinal de contas, essa era a pergunta que a minha filha Marisa vivia fazendo a mim. Marisa, a minha única filha, uma garota muito bonita, Marisa, extrovertida, cheia de vida. Minha filha sempre teve muitos amigos e amigas. A nossa casa estava sempre cheia com os amigos e amigas da minha filha. Porém, foi depois que a Marisa completou 17 anos. Uma coisa começou a acontecer. A minha filha começou a ter sonhos que, de acordo com o que ela me contava, eram sonhos bonitos, muito bonitos, e de tão bonitos que esses sonhos eram, ela até chorava quando acordava e parava de sonhar. Nesses sonhos, ela estava sempre num lugar lindo, era uma praia, segundo ela, e sempre aparecia um rapaz muito bonito. Às vezes ele vinha montado num cavalo e descia na praia. Às vezes, ele vinha do mar, o mar bravo, revolto. Ele vinha num barco pequeno, sozinho, um barco a remo ainda. E aí ele desembarcava daquele barco, caminhando ainda nas ondas bravas dessa praia. Porém, esse rapaz, ele apenas passava perto dela sorrindo, olhava para ela sorrindo, mas ele nunca parava. E assim ele desaparecia no sonho. Essa visão desse rapaz no sonho passou a ser muito frequente na vida da Marisa. Praticamente todos os dias a minha filha sonhava com esse rapaz. E por mais que no sonho ela tentasse se aproximar dele, ela nunca conseguia. Houve um momento em que, no sonho, ela descrevia uma mudança, que ela passava a correr muito atrás dele. Ela corria pela praia, o rapaz, quando ele chegava a cavalo que ele descia, e ela sabia que não conseguia tocá-lo, ela corria atrás dele na praia e não alcançava. Às vezes, quando ele saía do mar revolto, desembarcando daquele barco a remo, e saía caminhando pela praia, ela corria atrás dele, mas não o alcançava. O rapaz depois desaparecia, e às vezes desaparecia naquela, sabe aquela neblina da própria praia, da água? Ele sumia ali. A minha filha começou a ficar impressionada com esses sonhos, que foram se tornando cada vez mais frequentes. E ela sempre dizia: puxa, mãe, você precisa ver como esse rapaz, ele é lindo, sabe? Ele é de uma beleza que eu nunca vi nada igual. Quando ele passa por mim no meu sonho, ele estende a mão para mim. Só que por mais que eu tente, eu não consigo segurar a mão dele. Será que esse sonho, mãe, é algum tipo de premonição? É algum tipo de aviso? Ô mãe,
será que eu realmente vou conhecer esse rapaz um dia? Será que o meu sonho vai se tornar realidade? E eu ainda brincava com ela e respondia: se nossos sonhos todos se tornassem realidade, nós já estaríamos milionários, porque eu já sonhei tantas vezes que eu ganhei na loteria. Ou então, sei lá, eu já teria morrido 1000 vezes, porque já sonhei até morrendo. E por mais que eu jogue na loteria, nunca ganhei, também não quero morrer. A Marisa ficava brava comigo quando eu falava assim. Ela dizia que a gente nunca deveria desistir dos nossos sonhos, que deveríamos sim lutar por eles, mas ela não sabia o que fazer para procurar por esse rapaz tão lindo e encantador que surgia nos sonhos dela. E isso foi acontecendo durante anos e anos seguidos, porém agora eu comecei a me preocupar com o sonho da Marisa. Porque aquele sonho, ele foi deixando de ser apenas um sonho e ele passou a se tornar uma obsessão na vida da Marisa. Olha o que ela começou a fazer. Agora que ela já estava trabalhando e ganhando o próprio dinheiro, ela queria tanto encontrar o rapaz do sonho que, inclusive, sabe essas pessoas que fazem retratos? Então ela procurou alguns desses desenhistas e retratistas profissionais e ela ia ditando para as pessoas a aparência do rapaz e a pessoa ia tentando fazer esse retrato falado daquele jovem que aparecia em seus sonhos. Olha, eu me lembro que a minha filha procurou por 4 desenhistas diferentes. Só que ninguém teria conseguido, de acordo com ela, reproduzir dos 4. Ninguém havia conseguido reproduzir o rapaz do sonho dela. Falou: mãe, não é assim. Eu descrevo, mas olha, tá diferente. Ela tinha 4 desenhos. Nenhum correspondia, de acordo com a Marisa, ao rapaz do sonho. Foi aí que ela, trabalhando no lugar que ela trabalhava, ela começou a fazer o curso de Direito. E aí ela conseguiu um estágio num escritório advocatício. Ela ia trabalhar na área e começou a trabalhar como estagiária nesse escritório. E foi lá que ela conheceu um rapaz da polícia. O que esse rapaz da polícia fazia? Ele fazia retratos falados. Então ele trabalhava para a polícia. Então quando uma pessoa tinha um suspeito ou outro, ele que trabalhava na polícia, ele, de acordo com a descrição que a pessoa fizesse a ele construía um desenho. E ela conseguiu fazer amizade com essa pessoa lá no escritório advocatício para o qual ela trabalhava. Eu lembro que o nome desse rapaz era Roberto, o Beto. Ele era assim conhecido, Beto desenhista, o Beto da polícia. Então ela ao conhecer o Beto, ela falou: Beto, olha, eu tenho um sonho que me persegue e eu gostaria de descrever uma pessoa para você, porque esse sonho me persegue faz muito tempo, já tem pelo menos aí, a essas alturas já tinha, 5 anos que ela tinha esse sonho, que ela começou a ter aos 17. Ela estava com 22 anos agora. Eu queria descrever e queria que você tentasse fazer esse desenho para mim. E o Beto, desenhista da polícia, se propôs a ajudá-la. E não é que o Beto conseguiu? O Beto conseguiu. Ele conseguiu desenhar, de acordo com a descrição feita pela Marisa, detalhes do rapaz com o qual ela sonhava. Ela chegou em casa empolgadíssima. Mãe de Deus! Mãe, hoje eu vou conseguir mostrar para a senhora o rapaz do meu sonho, mãe. O Beto é um amigo da polícia. Ele é desenhista da polícia. Ele faz retrato falado para a polícia.
Eu fiz amizade com ele no escritório advocatício e lá, a gente conversando, eu pedi esse favor a ele. E de acordo com as descrições feitas, ele sim. Vou até rasgar. Ela até rasgou os outros desenhos. Os outros que ela tinha mandado fazer, que não correspondiam. E de fato, os outros desenhos eram muito diferentes. Esse que ela me mostrou, nossa, era realmente um rapaz bonito. Assim, olhando no retrato feito pelo Beto da polícia, era um rapaz bonito. Fiquei até entusiasmada, encantada com o rapaz. Falei, filha, bacana, urra, urra, pique, pique, que maravilha. Mas, e agora? Mãe, agora eu tenho o retrato dele. Agora fica mais fácil de encontrar. Inclusive, se a senhora um dia vir alguém parecido, a senhora pode me dar um toque, eu quero mostrar para outras pessoas. Eu acho que agora isso vai me ajudar. Realmente, se aquele rapaz, a minha filha estava dizendo que correspondia ao rapaz dos sonhos, ficava mais fácil agora dela encontrar. E a procura teve sequência, continuou. Até que um belo dia, mas isso passou um tempo, deu mais ou menos um ano e um pouquinho depois disso. Eu me lembro que ela já estava se preparando, inclusive, para o seu ano de formatura em Direito. O rapaz, o Beto da polícia, procurou a Marisa, minha filha. Marisa, você não vai acreditar. O quê? Sabe o retrato que eu fiz para você? Sei. Então, eu fotografei aquele retrato. Eu fotografo todos os retratos. Às vezes é difícil para eu fazer uma cópia, às vezes é impossível. Então eu fotografo. Sim, e aí? Aí eu preparo o teu coração, porque eu vou te contar. Você não vai me dizer que você conheceu um rapaz parecido com o do retrato que você fez. Sim, é o que eu vou te dizer. Eu conheci um rapaz que é idêntico ao retrato que eu fiz para você. Meu Deus! E onde ele tá? Ô Beto, você tá brincando comigo. Você para de brincar comigo. E onde ele tá, Beto? Tá preso. Preso? Preso. Para com isso. Sim, ele tá preso. Ele é um estuprador. Mas é o rapaz. É exatamente o retrato que eu fiz. Acontece que pessoas que foram vítimas desse rapaz vieram descrever os detalhes e eu comecei a desenhar, e na medida em que eu desenhava eu me lembrava da descrição feita por você. E o resultado de tudo foi que eu cheguei ao mesmo desenho. Uma coisa que nunca aconteceu comigo. Eu quero que você veja o desenho novo que eu fiz. Veja se parece com aquele teu. Nossa, o desenho é de fato muito, muito parecido. E é esse rapaz O desenho foi feito, ele foi preso, uma equipe da delegacia investigou o caso, o prendeu, e ele é um estuprador. Meu Deus do céu, que mistério tem nisso, Beto? E foi aí que a minha filha fez a descrição pro Beto da polícia dos sonhos que a perseguiam. Até então, ela falava que era uma pessoa com a qual ela sonhava, mas não tinha entrado nos detalhes com o Beto. E o Beto, então, falou, olha, se você quer mesmo conhecê-lo, porque era o desejo da minha filha, eu te levo lá. Eu sei onde ele está preso, eu te levo. Inclusive ele está isolado, ele é estuprador, é um cara perigoso.
E quando é assim, nem se coloca com outros presos, porque pode haver qualquer tipo de vingança, de acerto. Mas você vai conhecer. E o Beto da polícia levou a minha filha para conhecer esse rapaz. E a Marisa, quando chegou à delegacia de polícia, onde o rapaz estava preso numa cela isolada, que ela à distância ouviu, de maneira que ele não via a minha filha, mas ela ouvia, ela levou um susto tão grande, porque era exatamente o rapaz com o qual ela sonhava a vida inteira, que ela até deu um grito. Ela se assustou, até chamando a atenção de um delegado, perguntando se ela também havia sido vítima do rapaz. O próprio Beto, que estava junto a ela, esclareceu que não, que era um outro caso, e não entrou em detalhe com esse delegado. Mas a minha filha, ela volta da cadeia impressionada. Qual era a ligação que aquele rapaz estuprador tinha com a minha filha? Por que ela sonhava com aquele rapaz? Isso desde os 17 anos. E no sonho, ele era um príncipe encantado que chegava montado num cavalo branco, ou que às vezes, esse é o detalhe, às vezes ele saiu do mar revolto, num barco a remo, só que ela não conseguia se aproximar dele no sonho. Isso mexeu demais com a cabeça da Marisa, mexeu demais com a cabeça de toda a nossa família. E nós ficamos muitíssimos preocupados, porque era um estuprador e perigosíssimo. Pelo menos, dentre as pessoas que apresentaram queixa contra ele, 3 mulheres. Ele estava preso por queixas de 3 mulheres que sofreram abusos horrendos com ele. E que tiveram, inclusive, arma de fogo colocada na boca, no ouvido. E olha, e até em outros lugares que não vem nem o caso eu citar aqui nessa minha narração, nessa minha história. Eu só sei que a minha filha ficou extremamente abalada e preocupada com isso. E nós também ficamos preocupados. O Beto, do desenhista da polícia, a pedido do meu marido, e lógico da minha própria filha, ele nos mantinha informados sobre o que estava acontecendo com aquele estuprador. Porque nós ficamos preocupados, aquilo era de preocupar, porque o retrato era exatamente o mesmo. Era uma coisa de impressionar. E ele foi nos informando. Inclusive, quando ele teve que ser transferido, ele foi, de fato, para um presídio. Também nesse presídio ele ficou em cela isolada, por ser estuprador. Julgado, foi condenado nos 3 crimes, ele foi condenado. A minha filha, muito preocupada com tudo isso, ao longo de coisa de 2 anos, 2 anos e meio, o Beto chegou com a notícia de que o estuprador havia sido morto dentro do presídio. Ele fora assassinado dentro do presídio. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está acompanhando a minha história. Eu nunca, na minha vida, imaginei que eu fosse ficar feliz com a morte de alguém. Nunca. Mas quando eu soube que aquele estuprador estava morto pela ligação que havia com a minha filha, uma coisa que a gente não conseguia entender ainda, como, por quê, eu me senti tão aliviada. Tão aliviada. De certa forma, isso trouxe uma tranquilidade também para o coração da minha filha Marisa, que a essas alturas já havia se formado advogada e já militava, inclusive, como advogada. E veja, foi exatamente uma irmã do Beto desenhista
que entendia essa história como sendo algo profundamente espiritual. E essa irmã do Beto, de nome Valquíria, falou: olha, eu conheço uma senhora que ela faz regressão de vidas passadas. E eu acho, Marisa, que você deveria fazer isso. Se é que você quer de fato entender a ligação que havia, a ligação que existia. E pasmem os senhores, a regressão aconteceu. A minha filha foi nessa senhora acompanhada pela Valquíria, irmã do Beto desenhista. E o que foi detectado ali é de impressionar. Vocês acreditam que noutra existência aquele rapaz havia sido noivo da minha filha? Foi noivo da minha filha. O casamento não chega a acontecer na outra vida, porque a minha filha fora morta por ele. Ele tinha um ciúme doentio da minha filha, que acabou sendo flagrada por ele, recebendo um carinho de um rapaz. Só que este rapaz que fazia carinho na minha filha era um primo dela na outra vida, que queria muito bem a ela. E esse rapaz o flagrou fazendo um carinho na cabeça da minha filha. E ele entendeu aquilo como sendo uma traição. E foi por isso que ele arquitetou uma vingança contra minha filha, de modo que ele matou a minha filha e empalou a minha filha. Para quem não sabe o significado de empalar, é quando o homem, usando algum instrumento contundente, ferro ou madeira, introduz esse ferro e essa madeira, ou empalar uma pessoa, empalamento ou empalação de uma pessoa, é uma tortura horrorosa que um ser humano acaba cometendo contra outro, um crime bárbaro. Só é de fato praticado por pessoas sádicas. É quando se introduz algo contundente, feito com madeira ou ferro, pelo ânus, vagina, ou através de qualquer parte do corpo onde tem orifício, como a boca, por exemplo. Esse objeto contundente de madeira ou de ferro atravessa o corpo da pessoa até a morte. A vítima, atravessada por essa estaca, era deixada para morrer sentindo dores terríveis. E foi exatamente assim que a minha filha teria morrido numa outra vida, empalada pelo noivo que dizia amar a minha filha, não nessa vida. Vocês estão entendendo a minha explicação? Noutra vida. E foi exatamente por isso que ela passou a ter sonhos com aquele rapaz, sonhos que a perseguiram durante muitos anos na vida. Feito o desenho, na verdade o desenho acabou sendo feito pelo Beto da polícia, e aí a descoberta de que na verdade aquele rapaz existia e fora preso como estuprador. Revelações que foram feitas nessa regressão de vidas passadas deixou a todos nós estupefatos. Minha filha, eu, mas foi a partir daí que a minha filha encontrou paz. E a surpresa foi que ela acabou namorando o Beto, o desenhista, e com ele se casou. É uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. Quando eu conto essa história, as pessoas ficam assim, admiradas.
boquiabertas, assustadas. Mas foi exatamente assim que tudo se passou. Hoje eu resolvi te escrever, Paulinho Boa Pessoa, para que a minha história seja apresentada como a história da meia-noite. Se você gostou, curta a história, manda o seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal. Gesto simples para você, mas de importância fundamental para o canal. E sobrando gentileza, abaixo do vídeo é clicar no Valeu Demais e contribuir da forma que você puder com o canal do Paulinho Boa Pessoa. Ajude. Essa era a história que eu tinha para contar. Um sonho que se tornou uma realidade difícil, é verdade. Mas foi um sonho que acabou dando vez e voz a outras possibilidades na vida da minha filha.